We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs para termos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oramos todos então. Grande Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nós agradecemos ao Senhor por mais este dia que o Senhor tem nos concedido para podermos estar realizando mais este trabalho de fé para a tua bendita glória, Pai, e também para o nosso enlevo espiritual. Pai bondoso de misericórdia, nós pedimos o perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em tuas benditas mãos, pedimos a saúde em favor de todos os nossos amados irmãos e irmãs, que cada um receba do Senhor a bênção, a vitória, a graça do Senhor pela fé, meu Pai.
Abençoa os lares, as famílias, as criancinhas, os adultos, os velhinhos, todos, ó Pai, que sejamos todos abençoados pelo Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós pedimos todas estas bênçãos e também pedimos a inspiração divina para este programa que estamos começando, que o Senhor nos inspire cada instante, cada momento, que o Senhor fale conosco através da Tua Santa Palavra. E também, meu Deus, pedimos o perdão por todos os nossos pecados. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 16. E enquanto os meus irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, ser participante, é só entrar em contato conosco e nós atenderemos com muito carinho. E também você não esqueça, irmão, irmã preciosa, irmão precioso, que quando você estiver assistindo no YouTube ou mesmo no WhatsApp, então não esqueça de clicar no gostei, ali naquele símbolo de joia assim, e também inscrever-se no canal, porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando nossos vídeos cada vez mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção, pela graça do Senhor. E assim o Senhor Deus será glorificado cada vez mais e o povo do Senhor será cada vez mais abençoado. E dito todas estas coisas, então agora chegou a hora de nós lermos então aqui conforme nós dissemos. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, e começaremos com o versículo 16. Leiamos então. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção, um lindo hino
para a glória de Deus e para nosso enlevo espiritual. Quem canta esse hino que nós vamos ouvir agora é nossa irmã Valdécia. E o título deste hino é Tudo o que Restou. Nós vamos então ouvir esse louvor maravilhoso que fala profundamente em nossas almas, que dificilmente não faz chorar um coração quebrantado. Vamos ouvir então e depois nós voltaremos com a meditação da palavra e o estudo da mensagem que está em apreço, Poder de Transformação. Ouçamos e meditemos. Quando olhei, já era longe do lugar de onde eu sou. Eu vi tudo diferente e fui eu quem mais mudou. E andava pelas ruas procurando me encontrar. Da minha alma um gemido me pergunta onde estás. Da minha alma um gemido me pergunta onde estás. Há tanta gente à minha volta e eu sozinho sempre estou. Se eu morrer, ninguém se importa, nem perguntam quem eu sou. Mas eu sinto que ainda alguém teima em não me abandonar. E me fala esse amigo, já é hora de voltar. Eu entendo e consinto, é mais que hora, vou voltar. Levo só um coração, que é tudo que de mim restou, e tanta saudade que me inundou, e tanta saudade que me inundou. Como que vem do passado, ouço longe uma canção que me fala bem de perto, me comove o coração. É a história de um filho que bem longe do seu lar, e de um pai tão amoroso que ele espera a chorar. Levo só um coração, que é tudo que de mim restou, e esta saudade que me inundou, e tanta saudade que me inundou. Toma este coração
de mim restou. Meu Pai, perdoa quem só errou. Meu Pai, perdoa quem só errou. Toma este coração, que é tudo que de mim restou. Meu Deus, perdoa quem só errou. Meu Deus, perdoa quem só errou. Amém, Jesus. Graças a Deus, que o Senhor Deus seja adorado, seja glorificado e que os nossos corações sejam elevados espiritualmente por este tão lindo e maravilhoso hino. E agora nós estamos aqui com uma mensagem aberta diante de nós, poder de transformação, e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 93. Nós lemos até o 92 e agora vamos dar continuidade a partir do 93. Vamos aqui então. Agora que ele tinha transformado então todas as sementes nas criaturas vivas e na criação que devia ser, isto surgiu exatamente como ele disse que surgiria. Ele disse que exista. Talvez centenas e centenas de anos tenham passado, porém aqui o encontramos, um bonito Éden. E os grandes pássaros voando, aqueles pássaros não tinham de morrer. E o lobo e o cordeiro estavam se alimentando juntos. E o leão e o leopardo e o boi, e não havia matança, nem morte, nem tristeza. E ali estavam Adão e Eva, caminhando no jardim do Éden. Cada semente produzindo, não poderia ser nenhuma outra coisa. Não podia fazer nenhuma outra coisa, porque Deus disse que seja desta maneira. Tinha de ser dessa maneira. Oh, como eu gostaria de parar aqui só por um minuto para dizer: veja, esse é o lugar com que estamos nos defrontando, ainda o completamento dessa palavra. Agora, Deus disse: haja, e aqui surge isto. Primeiro, perfeitamente, exatamente. Agora, esta árvore somente pode produzir essa árvore. Esta árvore somente pode produzir esta árvore. Então ele está mostrando de árvore, por hipótese, de árvore em árvore. Esta pode produzir somente segundo a sua espécie. Esta outra aqui pode produzir somente segundo a sua espécie. E assim por diante. E Adão, um filho de Deus, somente pôde produzir um filho de Deus. Veja, entende o que quero dizer? Eu faço uma pequena pausa aqui agora. Eu me lembro que uma certa vez, um companheiro, pastor, me ligou. Ele estava passando por algumas dificuldades e ele me ligou. E eu falei algumas palavras com ele, confortei ele um pouco, dei alguma palavra de ânimo e eu disse: irmão, eu vou te mandar uma fita
gravada, naquele tempo era fita mini cassete, somente de áudio. E o irmão ouve, né? E certamente o irmão será abençoado. E justamente naquela fita, nós falávamos a respeito desse assunto aqui, que era um tanto parecido. E então eu disse naquela fita que todos os filhos de Adão eram salvos. Somente não eram salvos os que não fossem filhos de Adão. E depois que o irmão ouviu a fita, ele voltou a falar comigo e ele disse: irmão pastor, eu gostei muito da mensagem que está gravada, mas tem uma coisa, eu discordo do senhor em um particular. Eu disse: pois não, irmão, qual seria? Ele disse: eu não creio que todos os filhos de Adão sejam salvos. Eu respondi para ele: ó irmão, esse é um direito do senhor não acreditar, divergir de pensamento e tal, mas contudo eu continuarei crendo nisso, dessa maneira, não é? E agora aqui você viu o profeta dizendo aqui essa coisa tão importante: essa árvore poderá produzir somente essa árvore. E Adão, um filho de Deus, somente pode produzir um filho de Deus. Você viu? O irmão viu, a irmã viu que Adão só podia produzir um outro filho que fosse também da mesma espécie. Portanto, se você olha na genealogia de Adão, você vai voltando, retroagindo ali, e você vai ver que a Bíblia diz no finalzinho de tudo, ali, quando chega em Adão, então está dito assim ali nas Escrituras, na Bíblia: e Adão de Deus. E eu disse para ele: como pode uma semente de Deus gerar uma semente do maligno? Não é possível isso. Uma semente de Deus tem que gerar sempre uma semente de Deus, porque ela vai gerar sempre segundo a sua espécie. Então Adão pôde somente produzir um filho de Deus. Veja, entende o que quero dizer? E cada coisa conforme sua espécie. E deste modo Deus podia dizer: bem, vou apenas descansar agora. Então aqui, quando ele criou Adão, já era no 6º milênio, né? Porque cada 1000 anos para nós é um dia para Deus. E a Bíblia diz que no primeiro dia criou isso, no segundo foi aquilo, no terceiro foi aquilo, no quarto foi aquilo, no quinto foi aquilo, e no 6º, então, foi criado o homem, não é? E depois disso, o Senhor Deus descansou, diz a Bíblia. Então o profeta está confirmando isto aqui. Depois que Deus fez tudo isso, ele foi descansar de toda a sua obra. E você notou que foram pouquíssimas. Este aqui é um assunto também que não se pode deixar passar por alto. Você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou verdadeiramente desde aquela época? Então Deus falou com o homem assim diretamente, sem a intermediação de um profeta, pouquíssimas palavras, o profeta está dizendo, só mesmo lá no princípio. Ele encomendou isso, depois da queda, aos seus profetas. Então, depois da queda, Deus instituiu os seus profetas, e ele falava aos profetas, e os profetas retransmitiam aquela mensagem ao povo de Deus. E é por isso que o apóstolo São Pedro disse ali na escritura que nós lemos, que
as profecias nunca foram de particular interpretação, e ela também nunca veio pela vontade do homem, mas o Senhor Deus deu essa mensagem para aqueles homens santos que a transmitiram para a humanidade, que são seus profetas. E eles produzem a palavra agora. Veja, Deus descansou, ele não tinha mais nada que fazer. Eles apenas vão ao seu quartel-general e batem à porta, dizem: Pai, que é isto? E ele envia a palavra por meio deles. Então, o profeta que responde no lugar de Deus. Veja, ele tem um sistema, a maneira de fazer essas coisas. Que isso esteja exatamente, e é assim que foi tudo destas sementes, produzindo conforme sua espécie. Agora, quando tudo parecia tão bonito e tudo acontecendo exatamente do que Deus tinha dito, ora, eis aquele enganador sujo e repugnante. Quando tudo estava bem, estava tudo criado, estava tudo em paz, ele disse: nem um pássaro precisava morrer, o leão comia palha com o cordeiro, era o paraíso. E então estava tudo certinho, não havia morte, não havia dor, não havia hospitais, não havia cemitérios, nada disso, somente vida, paz, harmonia com Deus. E aí surge então o enganador, sujo e repugnante. Agora, é acerca disto que estou tentando advertir todos vocês aqui. Quando você vir a semente de Deus começando a desenvolver, a crescer, esteja atento a esse sujeito, entrando simplesmente tão astuto como possa ser, cita as Escrituras para ninguém botar defeito. Então, quando tudo está indo bem, você pode esperar que ele chega, ele vem furtivamente, esse enganador, esse Satanás, que é o grande inimigo de Deus, e inimigo nosso também. Quando está tudo bem, a igreja está prosperando, está tudo ok, pode ficar atento e esperar que logo ele aparece. E tem mais, que o profeta disse aqui, e esse enganador cita a palavra de Deus de uma forma para ninguém botar defeito. Veja, observe-o, porque ele é um enganador, ele é um deformador, e ele, um deformador, ou um pervertedor, ou um corruptor da semente original e do programa original. Agora vejam aqui, como em nosso grupo aqui esta manhã, vocês têm um programa, vocês têm uma visão. Agora fiquem atentos a esse corruptor. Ele será tão dissimulado e astuto quanto possa ser. Veja, contudo, retenham sua visão. Que coisa! Veja, continue apegando-se a isso. Isto é, não deixemos de nos apegar ao que é verdadeiro, naquilo que sempre confiamos, que é a palavra do Senhor. Aleluia! Agora,
também verificamos que quando ele entrou, ele deformou essa semente e ele corrompeu essa semente ao entrar no campo de cultivo, o qual era Eva. Agora aqui ele está falando de uma forma simbólica, né? Figurativa, que Eva era o campo de cultivo. E corrompendo essa semente com uma semente corruptível, antes que isso pudesse chegar ali para corromper esse bonito jardim do Éden, onde o céu, a única coisa que isso é apenas a restauração, pois sabemos agora que nós estamos no caminho de regresso a esse princípio original da criação de Deus, de volta ao jardim do Éden, esposo e esposa, sem nenhum pecado ou qualquer coisa para viver atentamente. Porém, ele quer transformar nosso entendimento pela renovação, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, Satanás entra e introduz uma deformação na palavra, fazendo-a dizer algo que não diz. Agora, isso é o que ele fez no princípio. Agora note, isso vai soar muito estranho esta manhã para as pessoas. E baseio bastante pensamento aqui antes que chegue ao meu pensamento corriqueiro que queria transmitir-lhes. É isso, que o deformador entrou e como Deus levou 6.000 anos com a palavra original para produzir cada palavra conforme sua espécie, e tudo o que ele fez seria a própria palavra de Deus, produzindo conforme sua espécie. Agora, o deformador levou 6.000 anos para deformar essa palavra de Deus. Então é bom que se note isso também, que não deixemos isto escapar, não é? Porque Deus levou 6.000 anos para construir esse Éden maravilhoso até chegar ao homem. E agora, depois de 6.000 anos que Deus estava descansando, veio o deformador e deformou a semente e plantou a semente maligna naquele campo de cultivo, e daí então já temos outros 6.000 anos. Então eu acho que dá para todos entenderem perfeitamente. O primeiro 6 milênios, Deus tomou conta deste mundo. Como já dissemos anteriormente, não tinha cemitérios, não tinha câncer, não tinha tuberculose, não tinha morte, não tinha hospital, não tinha nada dessas coisas ruins. Mas depois que o deformador entrou, já no final dos 6 milênios de Deus, aí ele ficou tomando conta desse paraíso e já faz seus 6 milênios novamente que Satanás está tomando conta desse mundo. E você vai se lembrar que quando em São Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado ao monte para orar, depois Satanás veio para tentá-lo, ele disse assim: olha as glórias do mundo. Levou ele lá em cima e disse: olhe as glórias do mundo.
tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Veja isto, Satanás disse que a ele foi entregue todas as glórias do mundo, a direção, a liderança do mundo foi entregue a Satanás. Isso é terrivelmente verdade. E então, o Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, não se prostrou, porque ele sabia, o Senhor Jesus Cristo, que ele haveria de restaurar esse Éden que havia se perdido, o qual Satanás havia encampado, tomado, e agora era ele o líder nesse Éden de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha plena convicção que ele ia resgatar esse Éden, como também resgatou o ser humano, a semente de Deus. Aleluia! E o que ele fez? Ele se transferiu a um novo tipo de Éden, o Éden de Satanás. É aí que estamos vivendo hoje. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Como ele fez isso? Como isso pôde acontecer? Agora, a parte impressionante é como ele o fez. E é aí onde devemos, para o que estou aqui, colocar isso diante de vocês, de modo que possam estudá-lo agora e com os irmãos aqui e assim por diante nas semanas por vir, para que possam ver como Satanás fez isso. E observem quão sagaz ele é e quão matreiro ele é. Bom, nós chegamos ao parágrafo 106 e agora nós vamos ter uma palavra de oração para darmos encerramento e vamos falar então com o Senhor nosso Deus agora. Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, agora estamos falando com o Senhor e depois de termos ouvido essa porção da Tua bendita palavra para o nosso crescimento espiritual, agora, Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, cada irmão, cada irmã, todos nós possamos estar sob a Tua direção, sob a Tua proteção, sob a Tua orientação, as enfermidades sejam expulsas, os espíritos malignos sejam expulsos das famílias, dos lares, até mesmo do meio do seio da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo e agradecendo, humildemente, agora e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, então, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém, amém.